Bom dia, Sirlene. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, nós estamos ainda no capítulo 23, que tem por título da obsessão. O item é o 254. Já vamos iniciar na quinta questão, porque no domingo passado a gente veio até a quarta, até a questão número 4 aqui. Vamos. Item 254, e daí dentro lá da metade desse item, na questão número 5. Todos localizados? Pode ler para nós, Maristela, número 5, só 5, depois vamos item por item aqui. Sim, só um pouquinho que eu estou abrindo aqui. É 255, né? Então, vamos inverter. Gustavo, tu já está localizado aí na 5? Questão número 5. Lê para nós aí, depois a Maristela a gente pede para ler a outra. Tá bem. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é o que não se faz e é o que não se deve descurar de fazer, porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Como pode um homem ter, a esse respeito, mais influência do que como pode um homem ter, a esse respeito, mais influência do que a têm os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até se riem dele. Depois, se aquele o sabe prender, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos levados só em nome de Deus lhes podem falar e isto os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores, porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros, e, ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são os bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhe são inferiores em moralidade. Veja-se o item 279. Vamos ver o item 279, que agora estou folheando, que eu desmarquei, acabei desmarcando. 278 vai estar aqui. Ó. Agora eu vou ler rapidinho aqui o 279, porque ele citou lá, está adiante, então a gente não passou por ele ainda, convém a gente fazer uma leitura rápida aqui para compreender. A ascendência não se exerce sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, ante os que não lhes opõe senão a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e, frequentemente, são os mais fortes. Qualquer um que procure, assim, dominar um espírito rebelde, por sua vontade, o espírito lhe responderia: deixa-me, pois, tranquilo com teus ares de fanfarrão, tu que não vales mais do que eu.
que se diria de um ladrão que prega moral a um ladrão. Admira-se que o nome de Deus, que se invoca contra ele, seja frequentemente impotente. São Luís deu a razão disso na resposta seguinte. Então, a resposta de São Luís. O nome de Deus não tem influência sobre os espíritos superiores, senão na boca daquele que pode dele se servir com autoridade pelas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é um nome como um outro. Ocorre o mesmo com as coisas santas que se lhes opõem. A mais terrível arma é inofensiva em mãos inábeis para daquelas se servirem os incapazes de usá-las. Então, esse daí é o item referido na leitura ali da nossa questão número 5 aqui da resposta. Então, aqui sobre a influência dos maus espíritos, se para combatê-los, pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os. Então, o que vocês entenderam aqui sobre moralizar os espíritos aqui ditos como maus, espíritos inferiores? Ele começa a resposta com duas afirmações. Diz que normalmente é o que não se faz e é o que não é preciso, e que não é preciso, que não se pode negligenciar nem fazê-lo. Então, a influência, a tentativa de moralizar o espírito, no caso aqui, um obsessor. O que vocês teriam de observância nesse sentido? Eu não compreendi bem ainda, eu estou tentando assimilar aqui. Então, quem compreendeu melhor aí, se puder auxiliar os universitários. Então, daí o que eu disse, uma coisa, que normalmente não se faz, que geralmente, pelo menos, vem diminuindo, eu acho, isso aqui nós temos que ver a época que foi escrito. O quê? Era primeiro afastar o espírito obsessor. Então, era o que mais se usava nessa época aqui, até bem há pouco, era muito usado de tentar afastar o obsessor. Daí aqui a pergunta foi o quê? Se combater a influência dos maus espíritos moralizando. Então daí não é afastar, é moralizá-los e deixar que eles fiquem por perto. E daí mais adiante ele diz a condição necessária para que se consiga ter autoridade com esses espíritos. Então, para que eles ouçam, se nós vamos tentar moralizar-los, então nós vamos ter que ter o quê? Fazer o que? Oferecer para eles o que? No mínimo um exemplo. Como naquela leitura daquela questão lá da 279, eles, como pode um ladrão querer moralizar o outro ladrão? Então, foi um exemplo usado ali. Então, a superioridade moral. Daí ele fala de uma questão aqui também sobre os espíritos superiores que têm uma moral elevada. Então, aqui ele faz a pergunta, o homem teria mais condições morais, mais condições do que um espírito elevado? E por que acontece? Nós vimos que aqui tem uma questão de sintonia. Então, ele está mais fácil dele ouvir quem? Tem aqueles espíritos que estão nessa inferioridade, eles estão mais próximos dos encarnados do que de um espírito superior desencarnado. Então, às vezes ele ainda está mais materializado, então é mais fácil ele ouvir de um encarnado, ele sentir, ele
captar do que do próprio espírito superior. Não que o encarnado tenha mais condições morais do que o desencarnado, ou que tenha mais força, como dizem por aí, tenha mais força moral, não. Então, é uma questão de sintonia. A linguagem que ele usa, ele está mais apegado ainda no... Basta é que se ele estiver fazendo influência negativa, ele está obsidiando o encarnado, ele está ligado mais aos encarnados do que aos espíritos superiores. Então fica mais fácil. E até dele compreender a linguagem. É que nem uma pessoa muito culta, ela vai falar com uma pessoa inculta. Às vezes fica difícil dele. Esse diálogo, porque o superior, até aquele mais culto, até ele tem mais facilidade de entender. Mas aquele que não tem, conforme o linguajar do outro, vai ficar mais difícil dele entender. Então, vamos comentar também. Agora já se deu para dar uma raciocinada sobre o assunto, hein? Eu, na verdade, assim, o que eu sinto, né? É mais, assim, também um sentir, por isso que a gente estuda também, para poder ter uma explicação, né? Às vezes, sobre o que a gente sente, ou sobre como a gente vive, né? No dia a dia. Eu sempre penso o seguinte, que se a gente tem um obsessor com a gente, o que a gente pode curar? O que a gente pode moralizar, no caso? Só o que está dentro da gente. E se está com a gente, está por algum motivo. Às vezes eu tenho dúvida se o correto é afastar o obsessor, né? Porque ele é a experiência necessária que a gente tem para o nosso aprendizado. Assim como as pessoas que chegam todo dia. Eu lembro de uma amiga que eu tinha querida, assim, até ela já desencarnou. Ela foi secretária há anos lá no Ceará. E daí ela me dizia assim, Maristela, toda pessoa que chega para ti é Jesus. Então, assim, a gente pensa dessa uma maneira simples, né, de compreender, mas é real, né, porque é uma experiência. Se a gente tiver consciência para extrair o melhor daquela experiência, a gente também vai aprender. Eu acredito que eu cheguei eu estou, assim, num momento que estou percebendo isso. Claro que a gente sabe isso na teoria há muito tempo, né, que a gente estuda, que a gente sempre aprende um com os outros, a gente fala isso, né, e estuda isso, estamos sempre em aprendizado aqui, e sempre fui disposta a aprender, mas é tão diferente quando tu tem essa certeza, sabe, essa nossa, porque daí, assim, ó, qualquer um que chega na tua vida, tu pensa, o que eu preciso aprender com isso? Porque sempre 50% é nosso e 50% do outro. Não importa se está encarnado ou desencarnado. Pode ser um amigo, um parceiro, aquele amigo que tem algo que tu não tem afinidade, que faz coisas que não combina com a tua moralidade, mas que tu vê que tem boa vontade ou bom coração. Tu vai cortar da tua vida, no primeiro momento tu vai tentar auxiliar, direcionar. Eu acho que, claro que tudo tem limite, né? Nossa saúde mental, física e espiritual tem limites, que chega uma hora que tem espíritos, ou tem pessoas encarnadas também que são muito endurecidas, ou seja, eles estão num processo de muita resistência, e eu entendo como resistência ao amor, porque teve muita dor na sua vida e ela não consegue fazer mudar de lado, né? Que às vezes tem que deixar, que a pessoa vai viver as experiências necessárias dela para ela se moralizar, assim como o obsessor. Essa é a maneira assim que eu compreendo. Como exemplo, nós temos falado seguido aqui no caso daquele espírito que tentava obsidiar o Divaldo Franco por décadas. Aqui eu acho que, para nós entender esse item aí, aquela situação nos dá uma boa noção. Como que ele pôde, que aquele espírito compreendeu como que ele moralizou. Ele ficou aquele tempo todo ali e ele foi tocado pela moralidade do Divaldo, pela ação dele. Então, na hora eles até falavam, porque o Divaldo tinha essa faculdade, então ele se dirigia ao espírito, mas até nem foi a palavra dele, foi a moralidade dele. Porque se ele não tivesse a moralidade, ele podia ter dito as coisas mais lindas que tinha para aquele espírito, que com certeza não ia surtir muito efeito. Agora,
a atitude dele, as ações dele, que foram observadas por tanto tempo que mudou. E vê, e tendo alguém como o Divaldo, ele levou décadas, coitado daquele que estiver esperando pelas nossas. E daí? Mais alguma observação sobre essa questão número 5 aqui? Eu estava ouvindo os comentários e pensando a respeito. O Marino já fez uma abordagem bastante ampla a respeito do assunto. A gente fica pensando, por exemplo, moralizar um espírito. Ele até levantou a questão 279, que é referida ali. Moralizar não é simplesmente dizer palavras. Primeiro você tem que ter moral para que o espírito te respeite. Na questão seguinte, ali no item seguinte, fala sobre a influência do encarnado sobre o espírito. A pergunta é se é maior que um outro espírito. E o Marino também abordou essa questão. Essa questão de um espírito não ouvir mais um outro espírito superior do que o encarnado, já foi também abordada. A questão da linguagem. Às vezes não é nem questão de ser culta ou inculta. O espírito, ele usa uma linguagem mais grosseira, mais chula, quando é inferior. E ele não gosta muito de linguagem que ele diz empolada. E às vezes até despreza quem usa um linguajar mais correto, mais adequado. E se afasta, até por uma questão vibracional, como o Marino bem lembrou. Então é bem difícil essa questão. E a Maristela falou também que cada um que chega para nós, segundo uma pessoa lá do Ceará, seria Jesus chegando. Aí eu me lembrei da recomendação de Jesus de sacudir a poeira da sandália. E fui fazer uma pesquisa onde é que isso se enquadra. E encontrei aqui, ó, em Espiritismo, sacudir o pó das sandálias é uma metáfora que se refere a não guardar mágoas ou ressentimentos após experiências negativas, especialmente em relação a pessoas que não aceitam ou não compreendem a doutrina espírita. Esse é um ponto de vista. Mas, na verdade, em qualquer ponto de vista, porque todos nós temos o nosso e queremos que os demais também tenham. E, às vezes, quando as pessoas não têm, a pessoa insiste. Quer fazer prosélito, como se diz por aí, fazer que alguém comungue das mesmas ideias, sem questionar se as suas ideias estão, de fato, certas ou erradas. Mas, prosseguindo, essa atitude, baseada no ensinamento de Jesus, indica a necessidade de seguir em frente com o trabalho de evangelização e progresso espiritual, sem se deixar paralisar pela incompreensão alheia. E isso compreende também os espíritos. Olha, se o espírito não quer se moralizar, a vinculação dele conosco é vibracional. O negócio é seguir em frente. E nos observando, talvez ele aprenda com o nosso esforço de nos melhorarmos. Por que ele se aproxima de nós? Porque existe um padrão vibracional semelhante, senão nós não teríamos acesso. Não se tem notícia que um espírito tenha obsediado Jesus. Existe aquela história da tentação, né? Mas não era obsessão. Tentação é uma coisa, obsessão é outra. É você ceder à influência e se tornar objeto de subjugação, ou de fascinação, ou mesmo de perturbação. Em relação à obsessão, prosseguindo aqui, essa postura é importante para evitar que energias negativas ou espíritos perturbadores se fixem na pessoa através do cultivo de sentimentos ruins. Então, o que a pessoa tem que fazer primeiro? Eu quero analisar o obsessor que me perturba ou perturba alguém aqui de casa, uma pessoa próxima. É fazer com que a pessoa objeto dessa obsessão passe a cultivar menos. Não vamos dizer assim, deixe de cultivar, porque nós não somos capazes ainda de deixar de cultivar sentimentos ruins. Basta uma contrariedade e a pessoa já vibra num padrão negativo. Analisemos uma experiência no trânsito.
Eu estou dirigindo bem, de repente sofro uma fechada, como é que eu fico? Eu fico em paz, fico abençoando o irmãozinho que está apressado, não sei porquê, talvez ele esteja querendo salvar um parente. A primeira reação não, é negativa, né? É se incomodar. E alguns até buzinam, abrem a janela, dizem impropérios. Isso é um risco, além da própria segurança, não sabe como é que está a outra pessoa. Mas isso é um estado vibracional que atrai a influência dos espíritos inferiores. Agora imaginemos que eu tenha ao meu lado um espírito que está me observando com o objetivo de entrar num processo obsessivo em relação a mim. Esse é o comportamento que eu vou usar e depois fazer uma oração para moralizá-lo. Aí entra a questão 279, né? Como que uma pessoa que está no mesmo padrão daquele espírito vai querer que ele mude? Então é preciso a mudança primeira. E aqui eu destaquei um ponto. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. Não é só a linguagem verbal, é emocional, é a própria linguagem corporal. Ele vai me observar. Naquela situação difícil, eu reagi desta ou daquela forma. Isso é uma linguagem que eu estou expressando a forma como eu reajo aos estímulos, porque a vida é cheia de estímulos. A Terra, como é um mundo de provas e expiações, a maioria dos estímulos não são agradáveis, são de desafios mesmo, de provas, ou mesmo de expiações. Então eu tenho que aprender a lidar com essas situações. A nossa tendência é fugir. Essa lembrança dessa irmã lá do Ceará para Maristela é importante, porque às vezes a gente se depara com pessoas que vêm até perturbadas nos procurar. Primeira reação, se afastar. A gente não quer problema. Mas será isso caridade? Jesus fugia dos obsidiados? Pelo contrário, ele era chamado para socorrê-los. Ah, mas Jesus é Jesus. Mas ele falou que aquele que nele crê vai fazer a mesma coisa que ele fez e até outras mais. Ou então a gente procura seguir a Jesus ou desiste. Claro que não existe uma desistência permanente. Quem desistir vai atrasar o seu progresso, vai ficar para trás e vai sofrer as consequências. Então o negócio é fazer esforço por se melhorar. E aqui fala do ascendente que o homem exerce sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. E aí vem aquilo que eu estou dizendo. Como é que é a superioridade moral? Não é porque eu penso, é porque eu ajo. Não adianta eu, por exemplo, estudar e achar que já tenho uma moral mais elevada porque aprendi teoricamente. Tem que ser colocado em prática, eu tenho que demonstrar. E aí vem os desafios. E um dos desafios pode ser até contar ao nosso lado, por algum tempo, mais ou menos longo, dependendo do caso, de um espírito que tente instalar em nós a obsessão. Esse é um desafio importantíssimo. Como é que eu vou reagir? Eu vou ficar incomodado com ele? Vou achar que sou injustiçado? Que aquele espírito é perverso? Existe uma questão de sintonia. Se não vibracional de hoje, um compromisso das leis de causa e efeito que eu gerei lá no passado. É uma reação a uma ação equivocada que eu fiz e eu tenho que reparar esse erro. Aquele irmãozinho que está ali, pode ser até meio assim, piegas dizer irmãozinho, mas é um irmão, todos somos irmãos. Que está ali, ele pode estar naquela situação em razão de algo que eu fiz para ele, ele não soube reagir como seria o adequado para um espírito mais evoluído. E não soube por quê? Porque estamos no mesmo patamar, nós também não reagimos bem diante dos estímulos menos favoráveis. Então temos que começar a tratar dessas questões. E o exemplo maior, Jesus na cruz. Todo mundo acha que é um exagero, mas ele perdoou porque dizia que aqueles não sabiam o que faziam. Claro que o tempo passou, nós temos aí quase 2000 anos desde as primeiras palavras de Jesus ao mundo do seu evangelho. Nós já temos uma responsabilidade maior, porque ele alertou inclusive aqueles que o questionavam se eram cegos ou não. Ele disse, se fosseis cegos não teríeis pecado, ou seja, se não soubesse, nós já sabemos. Então a nossa responsabilidade é um pouco maior. Nós temos que avançar. E, olha, como diz aquele chavão, né? Os tempos são chegados, isso já foi anunciado.
nós temos na época, na fase da transição planetária. Não se permite mais um comportamento daquele olho por olho, dente por dente, que algumas pessoas ainda nem atingimos, imaginemos além, que é o perdão, que é a tolerância, que é compreender que o outro está numa situação difícil, que certamente nós já experimentamos. E se hoje estamos melhor, vamos dar o exemplo, para que a pessoa nos observando, ela encarnada ou desencarnada, também possa analisar e ver que se foi bom para nós, certamente será bom para ela. Eu acho que por aqui eu encerro a minha fala, por enquanto. Pois nós podemos então passar para o próximo item, daí nós vamos, é uma continuação, então daí depois... Bom, Maristela, pode ler o número 6 agora para nós, a questão número 6 agora? Sim. Item 6. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderia ter por consequência a loucura? Sim, uma espécie de loucura, cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são senão subjugados. Ser-lhes-ia necessário um tratamento moral, ao passo que os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. 221. Leu 221? Eu acho que são os dois primeiros itens do 221 lá, porque ele é bem longo. É longo, eu acho que o que interessa, eu acho que é só, agora estou folheando aqui, mas é os dois primeiros itens. O 3 já fala no exercício da mediunidade, tá? Vou ler o número 2, então. 221. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa. Os que são doentes o são por outras causas. Item 2. O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga? O exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade conduz à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. Bom, aí já podemos comentar aí sobre o item número 6, que então é uma correlação entre a subjugação corporal e a loucura patológica, o que uma coisa tem a ver com a outra, ou o que não tem a ver uma coisa com a outra, ou se às vezes tem e outras não. Eu acredito que a loucura patológica, ou tudo que se torna patológico na nossa vida, nos faz mal. É algo que nos faz mal, a nossa saúde física, mental e espiritual. Causa sofrimento, está fora da realidade, né? Principalmente isso, está fora da realidade. E claro que a doutrina espírita nos traz muito também para a realidade espiritual, né? E quando é saudável, algo que nos faz bem e nos deixa bem, então seria o normal. Uma coisa que eu tenho dúvida aqui quando ele fala do exercício, né, da fadiga, porque a gente pensa num primeiro momento assim, o que eu compreendi, estou compreendendo, né, aprendendo assim com a doutrina e com as experiências, que nós todos somos fonte. Por quê? Porque a gente vem de uma consciência maior. Nós somos a consciência em manifestação, como os animais, a planta, a pedra, seja o que for. É apenas a consciência se manifestando. A diferença entre o homem e os animais, por exemplo, é que nós temos a mente. Então, assim, em tese, a gente não cansaria. Se a gente é fonte, a gente é recarregado a todo momento, porque nós estamos ligados a uma fonte maior que transmite uma energia, ou seja, ela se restaura a todo momento. Então, assim, quando a gente fala, energia negativa, energia ruim, quando a gente evita algo, isso não existe.
Porque se a gente é fonte o tempo todo, a gente é fonte, é como aquelas fontes de água mesmo, sabe? Que entra e sai, dá até aquele barulhinho gostoso da água, né? O que eu entendi com esse item, assim, que realmente eu acho que a gente que já tem essa consciência da mediunidade precisa respeitar, é saber quando usar e os momentos de se retirar. Ou seja, a gente saber que, sim, a gente está se sentindo um pouco fadigado, como diz ali, e precisa o quê? Do repouso, mas para quê? Simplesmente para se encher de novo. Então, não existe isso de que preciso evitar tal coisa, ou nunca mais vou, porque lá gasta minha energia e eu não tenho como, ou a troca de energia é ruim. Se a gente essa energia ela é fluídica, né, ela entra e sai a todo momento, a gente vem dessa consciência maior, que é uma fonte divina, nós somos fonte também. O que nos falta para o homem é nós termos a consciência disso, porque o momento que a gente tem consciência disso, é divino vivenciar e sentir isso. A gente se recarrega, e claro, daí tem que ter esse respeito também por esse corpo físico que está aqui, né? Porque a gente apenas é uma ferramenta de manifestação dessa consciência, dessa energia que está aqui. E quando a gente falou ali antes no item do Jesus, né? Eu acho que isso eu fui assimilando melhor naquela época. Eu lembro que, tipo, nossa, eu pensava realmente em Jesus, a gente entendia como aquele homem evoluído, mas hoje o que eu vejo, assim, que cada um pode ser Jesus? Porque todos somos iguais, nós todos somos consciência em manifestação, então todos nós somos Jesus a todo momento. E se a gente tiver consciência disso, a gente vai aprender com cada um que chega, e cada um que chega na nossa vida é uma experiência necessária para a nossa tomada de consciência. Não vou me prolongar mais, senão vou sair desse item, né? Agora, quanto a isso aqui, eu falasse aqui, ó, quanto o item do 221 ali, ó, que fala que o exercício prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. É o prolongado. Tudo é equilíbrio. Usando o exemplo da fonte d'água. Vamos de uma nascente ou num poço que tem uma vertente, por potente que ela seja, e a gente colocar uma bomba para sugar água. Dali a pouco ela chega lá no fundo. Então, daí tem que, se continuar sugando, ela vai ficar lá embaixo. Agora, se parar, ela vai repor. Aquela vertente, ela tem aquela nascente ali, ela vai continuar fluindo e vai repor. Então, tu não pode tirar água do poço? Pode. Só que aquela vertente ali, ela tem um limite. Então, tu tem que tirar um pouco e depois dá tempo dela repor. Então, assim as nossas energias, assim como o corpo, nós não precisamos, digamos, a cada, digamos, nas 24 horas, a cada 18 horas, nós parar mais umas horas ali de repouso para repor. Então, assim como atividade física, atividade mediúnica, e aqui ele se refere que principalmente a atividade física. Tem aquele exemplo que é comprovado, o próprio Chico, que perdia alguns quilos depois de umas sessões de materialização, uma época que ele fazia esse tipo de... assessorava os espíritos nessas manifestações físicas de materialização, ele perdia alguns quilos. E ele já era magro. Então, perder quilos de peso quer dizer o quê? Isso aqui é um desgaste. Às vezes mais do que um que está fazendo um trabalho de exercício físico propriamente dito, alguém que está trabalhando no serviço, ele perdia naquele período. Então, é por isso. Então, há aquele desgaste. Mas isso é patológico? Não, isso é natural daquele exercício. Assim como para nós, um atleta, quando ele termina uma maratona, ele também não perdeu os seus quilos, ele não perdeu as suas energias. Ele é doente, então? Não. Ele só vai precisar de um período de repouso, porque ele tem esse gerador de energia divino aqui que vai recuperar tudo. É só uma questão. Agora, o exagero,
digamos, um fanático que achar que ele é um atleta e vai começar os exageros físicos. Ele vai ter problemas sérios. Aquele que achar que a mediunidade, porque é divina, porque não sei o que, e trata fanaticamente aquilo com exagero, também, com certeza, comparado a isso. Marino, entendi melhor agora com a tua explicação. Lembrei de uma coisa também. Por exemplo, eu participo do coral aqui, né? Quando a gente vai lá ensaiar, por exemplo, a gente ensaia, chega num momento, deu, porque a voz não, a gente precisa parar, ensaio da outra semana de novo, ou seja, é uma faculdade, né? Eu lembrei por causa da faculdade, que a voz, a fala, né, é uma faculdade. Então, tipo, não tem como a gente ficar ensaiando ou cantando direto, né? A gente não consegue, a gente precisa dar um tempo para poder se recuperar. Agora nós vamos tomar conta da Maricela aqui. Própria atividade mental hoje, orientação, digamos, para quem estuda. Tem estudos sobre isso, sobre atividade mental, que de tantos minutos de estudo concentrado, deve vir tantos minutos de descanso, de relaxamento, para que a pessoa consiga absorver bem, para a mente captar melhor, guardar melhor no arquivo. Então, isso aí, e a nossa atividade mental também, nas comunicações mediúnicas, é intensa também. Agora vou deixar para os outros um pouco falar. Marina, preciso fazer uma colocação rápida também. Daí lembrei agora disso, tipo, que eu trabalho com a saúde mental, né? Então, na quinta-feira, por exemplo, eu atendo 7 pessoas, são 7 horas, né? E só que, claro, durante o dia eu tenho intervalos, agora onde eu estou, e não é por acaso que eu vim para cá, né? A melhor coisa é eu paro de atender, tipo, sei lá, 11 horas, eu vou na praia e caminho na praia. Eu vou todos os dias. Eu digo, sabe, eu tenho essa necessidade, eu preciso ir lá, não é uma coisa assim que, eu vou caminhar na praia. Não, eu realmente, eu vou na praia, eu caminho, eu me renovo e eu volto. Eu continuo atendendo. De tarde, deu um intervalo de 1 hora, ou meio-dia, a hora que dá o intervalo, eu paro e eu sempre digo, não sei se eu que vou ou é a minha cadela que me leva, né? Porque ela já acostumou tanto que ela vem me buscar. Então, assim, como isso me faz bem, sabe? Essa conexão com a natureza, né? Gustavo, tu também na quinta tarde já disse sextei? Opa, não entendi, seu marido contou. Oi? Eu não entendi o que o senhor falou, cortou aqui. Não, daí tem alguma coisa para nos dizer? Não, então só estou mais ouvindo, tô meio resfriado ainda, né? Mas o que o pessoal está comentando é bem o que eu estava pensando mesmo, né? Justamente, né? Tu, querendo ou não, a obsessão é uma provação para nós, tu só consegue, acho que o seu Wilson foi cirúrgico no que ele comentou, de que a gente apenas estudar não adianta, tu tem que botar em prática, tu saber a teoria não serve para nada, se tu não mudar, se tu não mostrar realmente para aquele espírito de que tu tá mudado. Agora, esse capítulo é muito interessante, né? Que a gente vem estudando nos últimos tempos, porque eu não sei vocês, mas eu sempre fico tentando rever as minhas atitudes, onde que eu posso ir me melhorando ali, mas será que se tiver alguém na minha volta que eu estou dando margem para ele entrar mais ou não, né? E aí tu começa a pensar, não, do lado de fora, com as pessoas em geral, como é que eu estou dentro de casa, será que filhos, esposa, não tem alguma espécie de reclamação? Onde é que eu posso melhorar? Enfim, é nesse sentido, no fim das contas, que o estudo serve, né? Identificar o que é certo, para eu procurar refletir, ver onde eu estou errando e procurando me melhorar, mesmo que seja a paciente que está encarando.
Celoni, eu já ouvi falar que no tempo dos hospícios, que ainda tinha pouco tempo atrás, se encontrava mais médium que no centro espírita. E agora falando nesse caso da obsessão, a subjugação, a loucura e tudo, teria algum comentário para nos ajudar? Quando a gente leu aquela parte ali que seria loucura, a mediunidade, me veio à mente, assim, que a gente está sempre rodeado de espíritos, né? Sendo mais desequilibrados ou não mentalmente. E sempre eles aproveitam as oportunidades, principalmente aqueles que querem, às vezes, só zombar ou até prejudicar, para usar, no caso, assim, aquele que tem algum problema patológico, né? Geralmente a gente sabe que tem uma certa mediunidade, como a gente já conversou, todos nós temos essa, digamos assim, esse intercâmbio que pode ser usado em cada um de nós. E eu acho que os espíritos aproveitam as oportunidades e utilizam essas pessoas que têm problema. Mas eu já estava olhando esses tempos um documentário que é onde faziam depósitos de pessoas, agora não me lembro qual é o estado mais centro do país, e a maioria de lá que estavam no hospício não eram loucos, eram pessoas que eram depositadas lá por algum motivo ou outro, até nem era loucura. Minas Gerais. Minas Gerais, muito triste aquela situação que graças a Deus já encerrou. E existiu no Brasil um depósito de pessoas, às vezes, porque queriam se livrar por algum motivo imbecil ou outro das famílias. E aí, mas eu acho assim que não é... Agora já me fugiu a pergunta, seu Marina, se a loucura tem a ver com a mediunidade, mas os espíritos aproveitam as situações patológicas para se manifestar e utilizar essas pessoas, né? Mas não que seja todos médium, né? Tem, sim, uma questão, uma parcela de doença de alguns, não é em todos, né? Não é regra. Não sei se eu estou sendo compreendida. Perfeitamente. Silane? Pelo que eu pude observar, que a subjugação corporal, ela pode acontecer não só com os médiums ostensivos, mas sim com qualquer pessoa, porque todos nós somos médiums, né? E tudo depende do nosso equilíbrio, da nossa moral, para que não chegue na loucura, para não deixar abrir brecha para os obsessores chegar até nós e chegar na loucura, como antigamente dizia, a pessoa que está louca vai para o hospício. Hoje em dia já não é mais assim, graças a Deus já evoluiu bastante nessa área, né, da medicina, que agora tem outros tipos de tratamentos que são melhores do que antigamente, né, e aí também me chamou muita atenção aqui nessa parte que diz assim: quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doente do que com as duchas. Então, quando os médicos entender mais sobre o espiritismo, vai facilitar mais para essas pessoas que têm esses problemas de subjugação, porque aí vai ser tratado tanto o espírito como na área da patologia, né? Porque aí tem que ser tratado de ambas as partes, para que a pessoa seja curada. Mas tudo depende do equilíbrio de cada um. Foi o que eu pude observar aqui sobre essa sexta item aqui. Irlene? Marina, acho que já falaram tudo, né? Acho que está mais do que explicado, tudo o que eu penso, acho que foi falado aí, então, acho que não tem por que comentar, acho que está muito bem explicado. Falaram tudo? Não, porque nem o Wilson não falou ainda, te garanto que ainda tem bastante para falar. Wilson, agora... querendo ter o Wilson aí. Agora, complementando, ali
na leitura, até a Silene repetiu que quando os médicos entenderem mais sobre o espiritismo, tá? Eu sei que tu deve abordar isso aí, mas eu quero também que tu abordes alguma questão. Digamos, quando o espírita também, porque se a gente vê o médico, como ele vê bastante o lado material, é o estudo, ele é daquela ciência, ele está vendo tudo como patológico. E até onde nós temos que ter cuidado o espírita para ele não ver tudo como se fosse uma subjugação, como se fosse uma obsessão em tudo também. Então, nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita, nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Mas aonde que está o equilíbrio aí? Porque eu tenho o lado contrário também de nós espíritas também querer ver tudo pelo nosso lado. Só um pouquinho que eu vou ter que ligar a energia, que está acabando minha energia. Só um pouquinho. Vou aproveitar agora que o Wilson vai falar e só para fazer um comentário com eu vocês. Maricela, até a energia do Wilson tem que dar o tempinho para repor aí. Ouvindo vocês falar, a Celoni e a Silene falar, né? Lembrei de algo assim, que o que eu tenho percebido assim na prática. Primeiro que está aparecendo muito mais jovens com patologias. A patologia eu sempre deixo o psiquiatra que dá o diagnóstico, né? Eu não dou diagnóstico, eu sempre trato o ser humano. Então, a gente já vem com essa forma de trabalho, assim, de que, chegou um ser humano com o quê? Mas a ansiedade é o que mais vem, e quando chegou num transtorno, então, chegou numa patologia. Mas você sabe o que eu percebo, assim, nesses últimos 2 anos, assim, que os primeiros jovens estão procurando muito, tá? Segundo, geralmente o que eu percebo é que são pessoas muito conscientes. São pessoas muito conscientes que estão num meio, que estão adoecendo pelo meio. Ou seja, elas acabam se achando errada no meio, elas não conseguem impor, elas começam a ficar se submetendo a um meio que adoece elas, mas elas são muito conscientes. Então, o resultado também é muito mais rápido. E daí eu vejo jovens, assim, num despertar, ficando muito mais conscientes, inclusive pronto para aprender também sobre a espiritualidade e tudo, muito mais conscientes. Então eu fico admirada, assim, porque eu vejo chegar jovens, assim, que essa semana eu atendi um que ele me disse, eu perguntei que idade ele se sentia, e daí ele sai, quando eu tenho responsabilidades, eu me sinto com 80 anos, que é muita responsabilidade. Mas quando vem a ansiedade, eu me sinto com 16, adolescência. Então, assim, eles não estão sabendo lidar com isso, sabe? Por quê? Eu acho que esses espíritos, eles vêm muito mais conscientes, com muito mais missões a cumprir, e eles não estão sabendo como lidar com esse meio. Então, isso que a gente está falando aqui faz muito sentido, sabe? Porque são pessoas conscientes que estão buscando ajuda porque estão adoecendo pelos outros que não estão conscientes, entende? Então tá, Wilson, vou deixar para ti aí, senão você deixar curto o tempo. Bom, primeiro temos que pensar o que é subjugação. Subjugação é uma ascendência que o espírito adquire sobre a pessoa encarnada, mas não é só fisicamente, pode ser do pensamento mesmo. É uma influência da vontade da pessoa. A pessoa sabe que está agindo errado, mas não consegue resistir àquela força. Ela vem pensamentos, ideias e ela fala o que não gostaria de falar, ou faz o que não gostaria de fazer. E a pergunta que é colocada aqui, se isso pode levar à loucura. Isso já foi comentado bastante, mas uma coisa interessante aqui que foi comentada: se os médicos entendessem essa questão espiritual, eles curariam muito mais pessoas do que pelas duchas. O que são duchas? Eu fui pesquisar. Eram banhos de águas frias, e entre esse tratamento ainda era colocada chicotadas, máquinas giratórias e sangrias. Olha só, isso era a ciência médica da época. E a pergunta do Marino aqui, como é que o espírita deve ver essa questão? Existem muitos pontos. Nós temos ainda 5 minutos, um pouco mais para falar, né? Eu vou começar aqui primeiro falando de algumas questões. Energia. Se não me engano, a Maristela falou. Há pessoas que dizem que têm uma sensibilidade para a energia, quando se aproximam de alguém, sentem-se mal. A pergunta que eu faço é:
E se a pessoa não vira, a outra que se aproxima, ela vai sentir-se mal, mas ela só se sente mal quando ela percebe no seu campo visual. Por exemplo, eu estou na rua olhando uma vitrine e alguém se aproxima para falar comigo. Antes de eu perceber que ela está ali, eu estou mal? Eu já senti a vibração? Então a minha pergunta é a energia da outra pessoa? É a energia que eu gero diante do estímulo? E nós temos um exemplo gritante. Quem é que anda no campo? Não sei se todo mundo anda, mas eu já andei. E é atacado por um casal ou mais de quero-quero, naqueles rasantes. O que a pessoa sente? Ela sente, eu pelo menos sinto, como se o meu couro cabeludo eriçasse, né? E daí eu estava analisando, os gatos e os cachorros também fazem isso diante do perigo. E deve ser até um instinto de defesa, porque daí o corpo parece maior do que é, né, para assustar o inimigo. E essa energia eu quero que gera? Não, sou eu que gero diante da situação. E na mesma situação na questão mental. Mas a pergunta é, se esse estado de subjugação que os espíritos conseguem implantar nas pessoas que se permitem, porque eu digo que se permite, nós nos permitimos. Eles não fazem nada fora das leis de Deus. E a lei de Deus é de sintonia, de frequência. E muitas vezes a pessoa até se compraz nessa situação. Até por um estado de culpa interior, ela quer se punir. Ela se julga inferior, se julga um espírito pervertido e se permite esse processo. Além disso, existem as razões, que são diversas, entre aspas, razões, né? Mas é da ignorância do espírito que assim age, que pode ser vingativa, pode ser para trazer de volta um companheiro, ou simplesmente por ver a desgraça alheia. E aí, como é que se faz? O Marino perguntou como é que deve agir o espírita. E eu também estive perguntando, claro que eu tinha as minhas ideias, mas eu gosto de fundamentar, né? Na visão espírita de Kardec, como é que é? A loucura propõe que muitos casos considerados loucura podem, na verdade, ser resultado da obsessão e subjugação. Nesses casos, o tratamento moral, baseado na prece, na reforma íntima e no auxílio de médium, seria mais eficaz do que tratamento exclusivamente materiais. Mas exclusivamente, ele não exclui. O médico, quando ele não tem conhecimento espírita, ele exclui o espiritual. Mas o espírita não deve excluir o tratamento material, pelo contrário. Aqui foi falado que a loucura, essa orgânica, pode ser decorrente de um processo mais ou menos prolongado de uma subjugação. Porque desarranja o cérebro da pessoa. E o cérebro, ele consome muita energia mesmo, energia essa que se usa para viver. 20% da energia consumida do corpo é o cérebro que consome. E daí, por que a pessoa tem uma hipoglicemia, às vezes entra até em coma, e o coração continua batendo? Ele continua respirando? Porque o cérebro demanda mais energia, ele só funciona de um certo patamar energético para cima. E o que é hipoglicemia? Hipoglicemia é quando a glicose no sangue cai para baixo de 70 mg por decilitro de sangue. Abaixo disso já é hipoglicemia. E aí, conforme a adaptação do cérebro, pessoas com mais ou menos de 20 a esse patamar aí, podem entrar em coma hipoglicêmico. E isso também, acontecendo muitas vezes, pode inclusive desarranjar as nossas sinapses neuroniais. Agora imaginemos nós uma energia de um espírito agindo sobre nós, por um tempo mais ou menos prolongado. Vai haver desarranjo. Então, a recomendação primeira é procure orientação de um psiquiatra. Ele vai te dar medicamentos que vão corrigir esses problemas físicos e, indispensavelmente, um tratamento espiritual. Quais sejam o evangelho no lar, a desobsessão através de grupos mediúnicos numa casa espírita e, acima de tudo, a moralização da pessoa que está sendo submetida a esse tipo de obsessão. O estudo do espiritismo,
A prática da reforma íntima e a busca por auxílio espiritual são ferramentas importantes para prevenir e tratar a obsessão e a subjugação, buscando o equilíbrio mental e espiritual. Então, sempre que nos depararmos com uma situação dessa, tem gente que diz, mas eu não conheço ninguém. Mas de uma hora para outra, alguém na família, a pessoa mesmo pode ser submetida. E no caso da subjugação, ela vai precisar de auxílio. Tanto quanto da fascinação, que ainda é um processo mais difícil. Porque na subjugação ainda a pessoa sabe que está sendo vítima. E ela pode se tornar alguém que a auxilie. E deve aceitar o auxílio. Nós não devemos jamais pensar que não precisamos do auxílio de ninguém. Em caso de necessidade, devemos reconhecer a nossa fraqueza e aceitar o auxílio. Alguém tem alguma observação rápida? Estamos com 10 horas em ponto. Daí tem alguma coisa? Podemos um minutinho aí falar, senão... E outra coisa importante que eu vejo assim, é que às vezes surge uma pessoa, em 5 minutos o espírito já está dizendo que ela está obsidiada. É o obsessor. Então, uma análise, uma coisa séria, de uma situação séria, uma coisa assim, não é com 5 minutos de conversa, de observação, que você chega a uma conclusão dessas normalmente. Então, a gente tem que ter o cuidado para também não ficar com algo muito superficial e já tendo como certo e coisa assim. Então, tudo depende de excluir as causas naturais ali e tudo para depois chegar a uma... Então, uma coisa que é... E primeiro, o atendimento, se é uma pessoa que chega a nós ou chega no centro espírita, é aquele atendimento, vamos dizer, o atendimento fraterno, acolher. As outras questões é bem... Não é uma coisa... não, isso não é físico, isso é espiritual. Não é assim, não é. É bem mais complicado do que parece de chegar a uma conclusão dessas, né? Kardec sempre recomenda buscar primeiro as causas físicas. Daí a importância de consultar um psiquiatra. Ele vai ver se a pessoa não está com uma simples deficiência de lítio. Não é o caso de ter um obsessor ao lado. Pode até ter, mas a causa primeira é deficiência de lítio. Tratando essa deficiência, já a pessoa fica 80%, vamos dizer, se não 100% curada. Mas tem que fazer o tratamento. Olha, e outra observação, que sempre o tratamento médico, quando é um caso espiritual, o tratamento médico não deve ser descartado. Ele serve como um grande auxiliar. Assim como o contrário é verdadeiro. Todo o atendimento, quando é patológico, é médico, o tratamento espiritual também é um grande auxiliar. Então, ele sempre um é complementar ao outro, porque nós encarnados, nós estamos nessa situação. Nós temos o corpo físico, somos um espírito, temos um perispírito, e há uma interligação que um está sempre influenciando o outro. Não tem como alguém estar totalmente são de um e doente do outro. Não existe. Um afeta o outro. Se nós tiver com algum problema espiritual, já ele vai ter reflexo no corpo. Se nós tiver qualquer coisa patológica, com certeza ele também está refletindo no espírito. Reflete até nos que convivem conosco. Na família, quando um está doente, pode-se dizer que os outros também estão adoecidos, porque não vão estar 100% se tem um doente naquele grupo ali. O microfone teu tá fechado. Ah, é. Então, vamos ter que encerrar aqui. Se ficar alguma coisa martelando aí, domingo que vem... Aliás, ainda uma pergunta. Domingo que vem nós temos reunião de diretoria. Fica de horário, de coisa assim. Vocês concordam de nós pularmos, daí suspender o estudo domingo que vem? Aqui o grande número do nosso... Aqui
está na diretoria, daí a gente termina, tem que sair correndo, então fica alterar o horário e tudo. Eu acho que se ficar bom para todos, eu opino por nós suspender domingo que vem, mas também, se a maioria quiser, eu vou estar junto com vocês também aqui domingo que vem. Eu também opto pela suspensão. Eu concordo, tô tranquilo. Bom, então já deu maioria aqui, então vamos perder tempo. Então, agora eu vou convidar... Alguém está se sentindo com vontade ou inspirado, gostaria de fazer a prece agora, junto conosco? Nós fizemos a prece junto. Alguém que só nos conduza nessa prece aqui para nós acompanharmos e participarmos toda essa prece. Rino, eu gostaria que o Wilson fizesse a prece hoje. Eu também gostaria. Então vamos elevar o pensamento. Tá, mas assim, ó, só um minutinho, ó. Não é que o Wilson vai fazer a prece. Nós todos vamos fazer a prece. O Wilson vai conduzir e nós vamos nos unir ao pensamento dele, vamos fazer um pensamento só. Vamos lá. Com certeza. Entremos em sintonia com os nossos irmãos espirituais das esferas superiores, em especial com aquele que recebeu o encargo de nos conduzir nessa jornada evolutiva, o nosso guia espiritual, ou o anjo de guarda, como dizem os nossos irmãos das religiões cristãs, pedindo que nos auxiliem no propósito de aprendermos mais e reflexionarmos a respeito do aprendizado feito, de como estamos conduzindo nossas vidas. Como reagimos diante dos estímulos que fazem parte do nosso processo evolutivo. Se fugimos, se negamos, ou os encaramos como estímulos que são para desenvolver em nós as virtudes que trazemos latentes. Que possamos ter sempre em mente que somos filhos de Deus, um projeto divino. E como projetos de Deus, estamos fadados à perfeição relativa. Mas que também temos a liberdade de escolhermos o momento em que chegaremos a este ponto, mais cedo ou mais tarde. Por isso pedimos ao nosso guia espiritual, aos bons espíritos, que nos mantenham firmes no propósito de continuar avançando, sem ansiedade demasiada na conquista do que não pode ser obtido agora, mas sem adiarmos as oportunidades que nos são concedidas para tanto. Que Deus abençoe este grupo de estudo, que Deus abençoe aqueles que ainda não puderam participar hoje, mas que certamente estão mentalizando conosco, para que juntos possamos avançar. E possamos estar juntos, inclusive, numa nova fase que se aproxima da Terra, de um mundo de regeneração, em que mais capacitados estaremos para continuar este processo de evolução. Que Deus nos dê forças e, acima de tudo, vontade para fazermos o que é preciso. E se porventura algum irmãozinho inferior do mundo espiritual nos acompanhe com objetivos negativos de nos perturbar por qualquer razão, que possamos servir a eles de exemplo de esforço, de vontade de aprender e de se reformar. E que eles vejam o quanto nós já avançamos e melhoramos, e que também podem aproveitar dos mesmos recursos que Deus nos concede, o Evangelho de Jesus e o conhecimento da doutrina espírita. Assim, em nome de Deus e de Jesus, encerramos mais um encontro virtual de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, Isso aí, foi um privilégio ter estado com vocês, uma boa semana, cheia de energia, de paz, de Tchau.
Gente, eu queria contar uma coisa para vocês, mas tem que vai encerrar aí a gravação, Marino? Eu encerro a gravação.